Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo vídeo aí de domingo, trazendo vídeo aí do pré-jogo, porque hoje tem Vasco, hoje o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro lá na Arena RMV. Vamos falar do Vasco, vamos falar de futebol, vamos falar de tudo aí sobre o futebol brasileiro e sobre a partida de hoje. Antes de tudo, peço para você deixar seu joinha, para deixar seu like, para você se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo, comenta também, tudo que você puder fazer aí para ajudar o canal, para engajar o canal, para a plataforma do YouTube entender que o canal tem relevância, que os vídeos têm relevância. Eu agradeço para vocês. Sem vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém, gente. Por favor, me ajuda aí nesse início de trabalho. Olha, já são mais de 350 inscritos, só que as visualizações tá muito pouca, gente. Tá muito murcha, né? Eu não sei porquê. Ativa o sininho de notificações, vê se o sininho de notificações não está ativado lá, de repente sobe o vídeo na plataforma aí, vocês não sabem que está subindo o vídeo, porque o sininho não está ativado. Então é importante aí vocês ativarem o sininho de notificações para vocês saberem quando o vídeo for para o ar, quando algum vídeo aqui no meu canal aqui, no canal Vascaíno Norte Sul, for ao ar, para vocês ficarem cientes, para vocês ficarem sabendo aí das próximas novidades do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Pedir também para seguir lá no Instagram, @Vascaíno Norte Sul. Me segue lá no Instagram que tem muita coisa bacana também, tem muito vídeo que eu não posto aqui, que às vezes eu não posso postar aqui porque o YouTube ele não deixa, ele não permite, ele dá direitos autorais, ele dá um monte de coisa aí. Eu só posso postar lá no Instagram. Pessoal, hoje o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro na Arena RMV. Pera aí, só um minutinho, deixa eu só ajeitar essa câmera aqui. Pronto, acho que tá legal. O Vasco enfrenta aí pela 38ª rodada, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou o Campeonato Brasileiro, mas tá difícil essa câmera. Terminou o Campeonato Brasileiro, termina hoje oficialmente, né? Na verdade, para o Vasco já acabou há muito tempo. E a chance do Vasco terminar o Campeonato Brasileiro de 2025 de maneira digna, de maneira, como é que eu vou dizer, de maneira com hombridade, né? Vamos falar assim, usar esse termo, porque um time que chegou a iludir o torcedor, que chegou a fazer que o torcedor acreditasse que esse time aí poderia render mais, poderia chegar um pouco mais longe, tipo numa pré-Libertadores, talvez, e de repente a coisa veio descendo ladeira abaixo. 5 vitórias surpreendentes, com goleada no meio, com bom futebol jogado, surpreendendo a nossa torcida, e depois disso aí 5 derrotas seguidas. Então assim, não tem explicação um baixo rendimento, não tem explicação por que o time parou de jogar. A impressão que dá é que os jogadores pensaram da seguinte forma: a gente chegou aqui com 42 pontos, vamos ganhar mais um joguinho e tá bom. A gente já alcançou o nosso objetivo. Nós já alcançamos o objetivo que teria que alcançar. Então agora é só relaxar. Então, estamos nas semifinais da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil está aí, chegamos às semifinais. Vamos se dedicar à Copa do Brasil, vamos pensar na Copa do Brasil. E aqui no Campeonato Brasileiro, que a gente tinha que fazer, a gente já fez. Não, cara. Se o pensamento foi esse, tá muito errado. Se o pensamento dos jogadores que estão lá foi realmente esse, ou de alguns jogadores, não vou dizer todos para não ser leviano aqui, né? Alguns jogadores que talvez por um motivo ou outro não quiseram mais correr, não quiseram mais se dedicar, de repente com raiva do Diniz, de repente pela maneira do Diniz cobrar os jogadores, que eu não vou dizer aqui que eles não têm um pouco de razão, talvez o Diniz passe um pouco dos limites, talvez o Diniz aí com a maneira dele cobrar, né? Eu acho assim, que xingando o jogador, mandando o jogador tomar naquele lugar, chamando o jogador de vagabundo. Eu acho que isso aí não vai melhorar em nada. Eu acho que isso daí não vai incentivar os jogadores em nada, nem vai motivá-los em nada, né?
Mas de outra forma também, o jogador que está lá, que ganha mais de 500 mil ali, o que ganha menos ali deve ganhar 500 mil reais por mês, né? Jogadores que estavam aí em clubes aí pequenos na Argentina, como o Verratti, que jogava no Belgrano, né? Time que quase não se ouve falar, ganhando 200 mil por mês, e vem para o Vasco para ganhar 1 milhão, porque toda vez que o empresário chega na diretoria ou chega no Pedrinho e fala e exige uma valorização do jogador, porque o rival tá de olho nele, vai levar, pode levar embora do Vasco, o Fluminense está de olho, não sei mais quem está de olho, como aconteceu com o Verratti, né? Interesse do Fluminense, interesse de não sei quem, um monte de especulação, e a diretoria vai lá correndo e renova com o jogador, duplicando o salário dele, né? Quando é para isso, cara, e os salários estão todos em dia, não tem nada atrasado, não tem direito de imagem atrasado, não que eu saiba, só se tiver alguma coisa escondida aí que eu não sei, né? E a imprensa até hoje não revelou. Mas direito de imagem, o salário que está na carteira, está tudo em dia. Então qual é o motivo desse time parar? Qual é o motivo desses jogadores pararem de correr? Qual é o motivo do baixo desempenho, né? Dessa queda de rendimento? Porra, você pega o time do Urubu, jogou ontem com o Mirassol, cara, com o time sub-20, os caras correram pra caramba, eu não vi o jogo não, mas eu ouvi falar que os moleques correram pra cacete, cara. Ah, tudo bem, quer mostrar trabalho, quer mostrar serviço pra chegar lá em cima, ok, existe essa motivação, mas porra, os caras correram, cara. E se perdesse, se ganhasse, se empatasse, tanto faz. O time tá viajando para disputar o Interclubes. Eles não tinham comprometimento com nada, eles não tinham obrigação de nada, de se esforçar contra o Mirassol. E os caras correram, o Mirassol da mesma forma também, né? Se propôs a fechar o ano dignamente, sem perder uma partida dentro de casa. E correram também, o jogo foi 3-3, empate com gols. Entendeu? Você vê o Fortaleza, você vê o Vitória correndo, cara. Fugindo da zona da degola, com um time mais limitado que o Vasco, com uma folha salarial muito mais inferior que a do Vasco, com menos da metade do valor. Porra, e o Vasco com esses jogadores aí, caralho, andando em campo, cara. Felipe Coutinho igual a enceradeira, rodando para um lado e para o outro. Thiago Mendes hoje, outro dia, estava reclamando que não tinha chance. Agora que tem chance aí, joga um jogo bem e o outro morno. Gol do Mirassol em São Januário, essa porcaria. Porra, 2 jogos que eu fui, cara, que o Vasco me sacaneou. 2 jogos que eu fui que o Vasco me sacaneou. E o meu amigo lá, o Bruno, falando, vamos contra o Inter, que é um jogo mais assim, não sei o que. Eu falei, pô, só que tinha vendido os ingressos todos. Eu não ia pagar mais de R$ 200 no ingresso para ir no setor VIP de São Januário, que é horrível. Eu não ia. Falei, cara, deixa contra o Mirassol, se tu quiser ir. Se não quiser, também beleza, a gente vai só na Copa do Brasil. Não, vamos sim. Aí, porra, contra o Inter dá de 5-1 no Inter, contra o Mirassol. Jogador do Mirassol entra pela defesa do Vasco adentro, o Puma entra no jogo, aí o Diniz dá entrevista coletiva, é porque o Puma entrou, e ele entrou frio, e eles aproveitaram ali a entrada do Puma, que ele tava frio no jogo. Porra, tava frio, não se aquece antes de entrar na partida, cara. Aí você desculpa. Bateu aquele espaço todo atrás lá pro cara entrar pela defesa, pelo meio campo do Vasco driblando, e ninguém faz uma falta no cara. Porra, que seja expulso, cara. Mas, porra, impede o gol. E o segundo gol, da mesma forma, os caras entrando, tabelando, driblando o Léo Jardim. Porra, que isso, cara? Então, né, cara, não é possível. O Vasco, se perder hoje... Ó, o Atlético Mineiro, ele não vai vir para brincadeira, não. Ele não vai vir para brincadeira, tá? O Atlético Mineiro, ele tá com o time praticamente titular, porque o Atlético Mineiro tá empatado com o Vasco, mas ele tá atrás do Vasco. Ele está atrás. Se terminar empate, não tem jogo de compadre, não, cara. Se terminar empate, tá arriscado o Atlético Mineiro a ficar fora da Sul-Americana.
E o Atlético Mineiro, ele não está numa semifinal de Copa do Brasil como o Vasco está. Então, para salvar o ano do Atlético Mineiro, eles vão entrar para ganhar hoje, dentro de casa. Porque se o Santos ganhar, o Santos ultrapassa os dois. Se eles empatarem, o Santos vai a 47. Eu estou com a tabela aqui, ó. O Santos está com 44, vai a 47. O Santos vai pegar, ó. O Santos vai pegar o Cruzeiro na Vila Belmiro, descompromissado. O ano pro Cruzeiro acabou. O ano pro Cruzeiro acabou. O Cruzeiro vai todo reserva. Então, pro Santos ganhar não é difícil, né? Aí o Santos ganhando, o Atlético Mineiro, ele fica fora da zona da Sul-Americana. Ele pode parar em 14º lugar. Isso o Ceará não vencer a partida dele. Que eu não sei. Acho que o Ceará não passa. O Ceará não consegue passar por causa do critério de desempate. Então, o Ceará não passa nem o Vasco nem o Atlético Mineiro. Mas o Santos passa. O Santos ultrapassa os dois. O Santos ultrapassa os dois. Tá? O Vasco pode ficar na Sul-Americana com um empate. Só que o Atlético Mineiro não vai vir para empatar. Então o Vasco hoje tem que jogar bola, cara. Independente de quem entre, se for reserva. Ah, levou o time todo reserva. Não é desculpa. Vestiu essa camisa aqui, meu irmão. Tá jogando no Vasco. Tá jogando em time gigante. Tem que dar o sangue. Tem que se atirar de cabeça. Tá? Esse time ele pode render mais, cara. Ele pode render muito mais. A gente sabe que esse time pode render mais. A gente sabe que esse time pode entregar mais. Ali não tem jogador ruim, perna de pau, assim, porra, jogador deplorável. Tem um ou outro e tal, mas a maior parte do elenco ali, os jogadores têm qualidade. São jogadores que ganham bem. São jogadores que vieram caro pro Vasco, tá? Valorizados lá de fora. Seu Matheus França, seu Thiago Mendes, tá? Vieram super valorizados lá de fora, caros, e não é possível que não entregue, cara. Não é possível que não entregue, tá? A diretoria, seu Pedrinho, o pessoal fala, não tem que cobrar nada da diretoria, o Pedrinho tá trabalhando. Não, o Pedrinho ele tem que parar de ser amiguinho de jogador, o Pedrinho tem que parar de ceder à pressão de empresário de jogador. Ah, porque o Fluminense está interessado no Verratti. Foda-se. Então que o Fluminense leve o Verratti. Porque a gente vai pagar X. Daqui a gente não pode passar porque vai estourar o orçamento. Ah, jogador tal tá insatisfeito que não joga não sei o quê. Vai procurar teus direitos, então procura outro clube para tu jogar. Cara, tem que se valorizar. O Vasco é maior do que qualquer jogador que tá ali, cara. O Vasco é maior do que o Roberto Dinamite, que foi o maior ídolo do clube. Então, porra, não tem essa, meu amigo. Não tem essa, tá? Não tem essa. Vamos se dedicar, vamos jogar, porque vocês estão numa vitrine fodástica, cara, pro mundo inteiro. Por mais que o Vasco há anos que não esteja lá em cima, figurando no cenário melhor. Cara, mas esses jogadores todos que chegaram aí, Robert Renan, Carlos Cuesta, Andrés Gomes convocado pela seleção colombiana, Carlos Cuesta idem, tá? Verratti esquece. O Paulo Henrique sendo convocado para a seleção brasileira. O Vasco é uma vitrine enorme, cara. O Vasco é uma vitrine enorme. Então faça por onde se dedicar, porque se vocês estão no patamar que estão hoje, agradeça ao Vasco. Muitos jogadores aí, Verratti, Robert Renan, Carlos Cuesta, Thiago Mendes. Quem era Thiago Mendes antes de chegar no Vasco? Tava lá fora, lá, ninguém sabia dele. Paulo Henrique estava encostado no Atlético Mineiro. Então, vamos honrar essa porcaria dessa camisa aqui, cara. Vamos honrar essa camisa. Falar da ficha técnica de hoje aí, ó. Premier transmite a partida de hoje. Não sei quem é o narrador, porque eu não consegui informação. A arbitragem está por conta do Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Nunca apitou um jogo do Vasco esse ano. Tomara que vá bem. Não quero que ajude, mas também não quero que atrapalhe. Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia, é o assistente número 1. E a Kesi Gomes Sá, do Amazonas, é assistente
Número 2 é Aniqueze Gomes Sá, desculpa, Aniqueze Gomes Sá. O VAR é o Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Meu Deus do céu, lá vem o Braulio. Lá vem o Braulio no VAR. As escalações eu vou deixar do Vasco por último de propósito e eu vou falar por quê, tá? A escalação do Atlético Mineiro, ó, goleiro Everson, Juan, Vitor Hugo, Júnior Alonso, Alan Franco, Igor Gomes, Scarpa, Bernard, Arana, Rony e Dudu. Olha só, eu tô falando que o Atlético Mineiro ele não vai vir de palhaçada não, tá? Ele não vai vir para fazer jogo de compadre não. Uma informação importante, olha, o Vasco pode negociar o Ryan por 25 milhões de euros se for pagamento à vista. Ou seja, se um time europeu chegar com 25 milhões de euros aqui assim, ó, no cash assim, vai levar o Ryan. O que eu acho errado. Aí eu vou emendar aqui na escalação do Vasco já, porque, cara, é o que eu falei. O Ryan ele não pode sair por menos de 60 milhões de euros. O Ryan ele não pode sair por menos de 60 milhões de euros, no máximo ali, se for cair, para 50. O Vasco tem que aprender a valorizar os seus ativos. O Vasco tem que aprender a dar valor ao que tem. Porque se o Vasco chegar e aceitar qualquer proposta e falar assim, ah, porra, não 25 vale, né, cara? Não, tá bom, 25 pode levar. Cara, ninguém vai valorizar o que você tem, a não ser você mesmo. Isso daí é comerciante, tá? Comerciante age dessa forma. Quem lida com negócios age dessa forma. Sabe, tem que colocar o preço lá em cima para depois barganhar, para depois a pessoa fazer proposta e você chegar onde você quer. Então, se eles acham que o Ryan vale 25 milhões, essa diretoria está muito equivocada, porque o Vasco está numa recuperação judicial. O Vasco vai querer fazer a contratação, que precisa fazer contratação para o ano que vem, já não vai poder mirar tão alto. Tô falando aí de Elinho, porra, esquece Elinho, cara. Esquece Elinho, que o Elinho tá lá no Toluca, lá tá bem pra caramba. O passe dele não é barato, ele não é barato, tá? O salário dele dá até para pagar, só que ele não é barato, cara. Ele tá lá com um contrato lá vigente lá com o Toluca lá até 2027, 2028, se eu não me engano. Não vai vir, cara. Não vai vir. Esquece. Jogador caro. E o Vasco tem que vender mais e contratar menos. O Vasco não pode contratar mais do que vende. O Vasco não pode faturar menos do que arrecada. Não pode, cara. Não pode. Aliás, gastar mais do que arrecada, desculpa. O Vasco não pode gastar mais do que arrecada. Entendeu? Se o Vasco vender jogador por 200 milhões, ele tem que fazer contratação de, no máximo, 150, 190 milhões. O Vasco não pode passar disso. A gente está numa RJ. Isso daí é... A justiça obriga o Vasco a andar dessa maneira. Tá? Escalação do Vasco para hoje. O Vasco foi com o time reserva, né? Olha, eu já vi um monte de escalação rolando por aí. Já vi escalação até com PH na lateral direita. Tá errado. Já vi escalação com Lucas Oliveira e com Lucas Freitas na zaga. Aí eu já não sei. Eu peguei a escalação aqui que tá no GE. Eu não sei se vai ser essa, tá? O goleiro é o Daniel Fusato. Lateral direito, Puma Rodrigues. Hugo Moura na zaga, improvisado. Robert Renan. Na lateral esquerda, Vitor Luiz. Ele não vai dar a chance pro Leandrinho mais uma vez. Eu não sei porquê. No meio campo, Tietê, Matheus Cocão e Matheus França. Tá? No ataque, David, Andrés Gomes e Verrete. Essa é a possível escalação do Vasco da Gama. Eu já vi de Lucas Oliveira e Lucas Freitas na zaga, com Tietê na lateral direita. Eu já vi o meio campo com Hugo Moura, Paulinho e Matheus Cocão. Aí eu já não sei, cara. Eu não sei como é que o time vai entrar, mas eu acho que o Diniz poderia dar uma chance pro Leandrinho. O Diniz podia dar uma chance pro Estrela, né? Bota os moleques para jogar hoje, cara, para ver o que acontece, para ver se os moleques desempenham, para ver se os moleques entregam, para ver se dá para ver alguma coisa boa nesses moleques aí, porque parece que o Leandrinho vai ser dispensado, cara. É um jogador aí que o Vasco poderia trabalhar, cara, como trabalhou o Ryan. É falta de vontade, cara. É falta também de vontade do Fernando Diniz.
Por que não trabalha o moleque, cara? Sabe, é muita coisa errada nesse clube, cara. É muita. A base totalmente desvalorizada, cara. O pessoal não tá valorizando a base como se valorizava antigamente, cara. Entendeu? Então, assim, falta um pouco de boa vontade. Falta um pouco de boa vontade. E que hoje, cara, o Vasco termine um ano dignamente. Que o Vasco ele pode perder mais de 10 milhões se ele deixar escapar essa vaga na Sul-Americana, além de passar a vergonha de disputar a Copa Sul-Sudeste ano que vem. Isso é vergonhoso, cara. Isso vai ser vergonhoso. Tá? E outra, Copa do Brasil. Eu vou estar lá contra o Fluminense. Tu tá me devendo, Vasco. Você tá me devendo. As 2 partidas que eu fui, vocês não jogaram porcaria nenhuma. Eu espero que contra o Fluminense na quinta-feira, no dia 11, vocês resolvam a ter um futebol melhor. Que vocês resolvam entregar um futebol de mais qualidade. Que vocês resolvam a entregar um futebol com mais disposição e com mais vontade. Tá? Eu espero que eu não tenha que chegar aqui em casa meia-noite ou mais de meia-noite de novo, puto da vida e com raiva, tá? E desgostoso. Por favor, você tá me devendo, Vasco. Você tá me devendo. Copa do Brasil agora é obrigação, porque se ficar fora da Sul-Americana, é mais de 10 milhões a menos na conta, nos cofres dos clubes. Vai ser ruim para os jogadores também, vai ser ruim para todo mundo, vai ser ruim para a torcida, tá? E Copa do Brasil é obrigação. Não quero saber se vai jogar depois com Cruzeiro, com Corinthians, com Real Madrid, com Barcelona, seja lá com o que for. É obrigação a Copa do Brasil, tá? Daqui a pouco tem sofrência, que o nosso Vasco possa fazer o que tem que fazer, dar alegria para a tua torcida, que a tua torcida já está muito sofrida já há muito tempo, cara. Que o Vasco possa mais tarde, né, valorizar a torcida que tem. Que o time chegou ontem lá em Belo Horizonte, lá, já foi todo mundo em cima, já fizeram aquela festa. O torcedor faz festa em tudo quanto é lugar que o Vasco vai, cara, nessa porcaria que tá. Imagina se estivesse ganhando títulos. Então eu acho que no mínimo, os jogadores aí têm que retribuir esse carinho aí do torcedor, tá? Que se entrega, o torcedor que tá sempre dando atenção, sempre dando carinho pro time, tá sempre sustentando o time, segurando o time, e só que o retorno não tem. A única coisa que tem é sofrimento, é raiva, é decepção, é agonia. É só isso que o torcedor do Vasco leva em troca. Fique com Deus, tenha um domingo abençoado, saudações vascaínas.